A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Após uma sessão frenética para os mercados financeiros globais, o dólar, que chegou a atingir R$ 5,80 durante o pregão de ontem, fechou a R$ 5,72. O motivo foi a maior cautela dos investidores após alguns dados da economia americana mostrarem que talvez o Federal Reserve, o Banco Central de lá, possa ter que cortar juros antes do esperado, ou seja, antes da reunião de setembro, para tentar conter uma possível retração da economia americana. Após dados de emprego na última sexta-feira, as chances de uma recessão nos Estados Unidos subiram para 25%, segundo economistas do Goldman Sachs. Só que enquanto os investidores começaram a apostar nesse corte antes do previsto, pelo menos um membro do Federal Reserve disse que o Banco Central não reage a dados isolados, como ele chamou o resultado do payroll, o relatório de emprego dos Estados Unidos, que foi a grande causa para esse sell-off mundial. A estratégia do dia de hoje é entender o que o Banco Central americano pode fazer nos próximos dias, nas próximas semanas e principalmente na próxima reunião de política monetária que deve definir o futuro dos juros nos Estados Unidos e dos mercados financeiros globais. Hoje a gente também vai falar sobre como a L'Oréal comprou uma fatia na Galderma, que faz preenchimento e produtos para a pele, e também vamos falar sobre como o Brasil está despontando como uma das novas fronteiras de data centers no mundo. Veja só que mistureba miscelânea de assuntos para você começar esta terça-feira muito bem informado, poder chegar no seu trabalho sem precisar comentar a performance do surf brasileiro no dia de ontem, que até agora está me deixando com dor de cabeça, assim como a do vôlei masculino, e focar no vôlei feminino. Hoje tem jogo. Então, vamos às notícias, porque o dia está só começando. Os economistas do Goldman Sachs aumentaram a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos no próximo ano de 15% para 25%. Só que eles disseram que há várias razões para não temer uma queda, mesmo após o aumento do desemprego. Em um relatório enviado a clientes, eles disseram que continuam a ver o risco de recessão como limitado. A economia continua a parecer que vai bem no geral, não há grandes desequilíbrios financeiros e o Federal Reserve tem muito espaço para cortar as taxas de juros e pode fazê-lo rapidamente, se necessário. Isso tudo depois desse dado que foi divulgado na semana passada, mostrando que as contratações desaceleraram significativamente em julho e a taxa de desemprego aumentou para o nível mais alto em quase 3 anos. Isso levantou preocupações de uma desaceleração da economia e temores de que o Fed tenha demorado muito para cortar as taxas de juros, algo que se espera que comece a acontecer em setembro. As previsões sobre os próximos passos do Fed pelo Goldman Sachs são menos agressivas do que as do JP Morgan e as do Citigroup. Em contraste, esses dois bancos revisaram as suas previsões para prever que os formuladores de política monetária farão um corte de 0,5 ponto em setembro, antes a previsão era de 0,25. Os economistas do Goldman Sachs acrescentaram ainda que são céticos quanto ao risco de uma deterioração rápida do mercado de trabalho, em parte porque as vagas de emprego indicam que a demanda permanece sólida, que não houve um choque óbvio para desencadear uma recessão. Então, o que raios que aconteceu no dia de ontem? Pode me explicar? Por que o mercado financeiro ficou tão desesperado e resolveu jogar o dólar lá para 5,80, mercados asiáticos com maior tombo em muitos anos e várias empresas também sofrendo essas consequências? Porque os investidores tendem a tentar se antecipar a esses movimentos de política monetária, fazendo com que eles procurem ativos de maior segurança. Só que o presidente do Federal Reserve de Chicago, o Allston Goolsbee, reiterou que a função do Banco Central americano não é reagir a um mês de dados de trabalho mais fracos. Ele acrescentou que os mercados são muito mais voláteis do que as ações do Fed. O Fed toma decisões que vão ter repercussões e consequências para daqui a meses, se não, às vezes até anos. Números piores do que o previsto do relatório de empregos dos Estados Unidos aumentaram essas preocupações. Só que o Goolsbee diz que há alguns sinais de cautela sobre a economia, como o aumento da inadimplência dos consumidores, só que o crescimento dos Estados Unidos continua em um nível bastante saudável. Vou abrir aspas para ele. Como os números do emprego estão mais fracos do que o esperado, mas ainda não parecem indicar uma recessão, acho que é preciso ter uma visão prospectiva do rumo que a economia está tomando para tomar decisões. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Se ultrapassarmos o normal, estaremos em uma situação diferente e, em minha opinião, precisaremos reagir com mais firmeza. Fecha aspas.
Os formuladores de política monetária mantiveram a taxa de juros inalterada no patamar mais alto em 2 décadas após a reunião da semana passada, indicando que querem ver mais evidências de que a inflação está diminuindo antes de realizar cortes. O presidente do Fed, o Jerome Powell, disse que poderia ser apropriado fazer uma redução na reunião de setembro do Banco Central. O último relatório de empregos mostrou um aumento da taxa de desemprego para 4,3%, o que levou alguns economistas aí a falarem que talvez nesta reunião de julho o Banco Central já deveria ter tomado algum tipo de medida. Bom, após esses dados, o sentimento do mercado mudou drasticamente e a gente pode continuar desse jeito aí até que novos dados corroborem com essa trajetória de desaceleração da economia ou mudem. Ou seja, fique de olho nos dados macroeconômicos dos Estados Unidos, como PIB, vendas no varejo, sentimento do consumidor, porque isso tudo pode dar aí o tom de como o mercado vai se comportar nas próximas semanas. Você acompanha tudo aqui no podcast, é só se inscrever para ficar por dentro de tudo isso aí, hein? A L'Oréal Paris vai comprar uma participação de 10% na Galderma, a fabricante suíça especializada em produtos para a pele e preenchimentos injetáveis. Como parte do negócio, as empresas concordaram em fazer novos produtos para reduzir os sinais de envelhecimento. A empresa francesa de beleza adquiriu a fatia que antes pertencia à Sunshine Swiss Co., liderada pela EQT, Abu Dhabi Investment Authority e Alba Investment. O preço da compra não foi divulgado, mas com base no valor de mercado, a participação valeria cerca de 1,9 bilhão de dólares. O negócio será feito com um prêmio, ou seja, um lucro não revelado, segundo a Galderma. E se esse é um assunto constante aí na sua roda de amigas ou na sua família, você pode incluir essa notícia aqui, porque esse acordo inclui uma parceria científica para criar novos produtos de cuidados com a pele para impulsionar o crescimento em um mundo no qual as pessoas querem parecer mais jovens por mais tempo. A divisão de beleza dermatológica da L'Oréal é a unidade mais lucrativa e de crescimento mais rápido da empresa. As vendas comparáveis aumentaram 16% no primeiro semestre. Os analistas receberam bem essa mudança, dizendo que poderia haver sinergia entre os dois grupos. A Galderma, cujos produtos incluem dermocosméticos, medicamentos e preenchimentos hialurônicos, foi fundada em 1981 como uma joint venture entre a L'Oréal e a Nestlé. É mole? Essas coisas que a gente tem na cara nasceram numa parceria entre a L'Oréal e a Nestlé. O grupo suíço de alimentos trocou parte da sua participação da L'Oréal pela fatia na Galderma em 2014. Em seguida, concordou em vender essa unidade para esse consórcio liderado pelo grupo sueco de aquisições EQT e QT em 2019 para concentrar seus negócios em nutrição e saúde após pressão do Third Point do ativista Dan Loeb. O IPO da Galderma em março foi o maior da Suíça em 2 décadas. E hoje esse podcast está cheio de curiosidades. A gente vai passar de produtos de preenchimento para o rosto para data centers, ou lugares para armazenar dados, principalmente agora com o desenvolvimento da inteligência artificial. Restrições de energia em áreas desenvolvidas dos Estados Unidos e da Europa, principalmente de fontes renováveis, evidenciam oportunidades para que certas regiões do mundo, incluindo o Brasil, recebam novos investimentos para se tornar relevante no mercado global de data centers. É o que aponta um relatório recém-publicado da CBRE, a gigante global em soluções para comercialização de imóveis comerciais. Esse relatório, chamado Global Data Center Trend Report, aponta que mercados regionais, como o norte do estado americano de Indiana, a cidade de Boise, em Idaho, Mumbai, na Índia, Oslo, na Noruega e o Rio de Janeiro, já experimentam uma demanda crescente por desenvolvimento dos chamados Hyperscale Data Centers. Os data centers são galpões repletos de servidores de computadores que alimentam a internet moderna e o desenvolvimento da inteligência artificial. O contraponto é que eles consomem muita energia. O crescimento do estoque de data center na América Latina foi de 15% no primeiro trimestre na base anual, sendo que São Paulo responde por 2/3 desse total. Ao mesmo tempo, segundo o relatório, o mercado tem apresentado taxas de vacância, medidas sobre a capacidade de energia, cada vez menores diante da demanda aquecida e de novos empreendimentos que não são suficientes para atendê-la. Como reflexo, houve aumento de até 50% do preço do aluguel para data centers no primeiro trimestre em regiões já desenvolvidas, em especial na América do Norte, onde o avanço foi de 20% em média. Inclusive, no Texas, isso tem se tornado um certo problema.
Empresas do setor imobiliário que contam com o investimento de empresas como a Blackstone, juntamente com gigantes da tecnologia como a Microsoft e a Alphabet, já adquiriram espaços para o desenvolvimento desses data centers no estado. Só que para suportar a crescente necessidade de energia, o Texas vai precisar, até 2030, suportar 152 gigawatts de demanda nos dias de pico, o que é quase o dobro do que pode suportar atualmente, segundo o Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas. Os data centers e os mineradores de criptomoedas, que também se mudaram para o estado, são responsáveis por uma grande parte dessa demanda projetada. A expansão da população e os planos de produção de hidrogênio, bem como o impulso das empresas de petróleo e gás para eletrificar suas operações, também estão contribuindo para isso, sendo que a rede elétrica do Texas sofreu uma notória falha durante uma onda de frio em 2021, deixando mais de 4,5 milhões de residências sem energia, fora os furacões também que passaram por lá nos últimos tempos. E chegamos ao final do nosso podcast desta terça-feira. Espero que você esteja tendo aí um início de manhã maravilhoso e radiante, tomando um cafezinho e pensando em todas essas informações que você acaba de adquirir. O pessoal me deseja uma boa madrugada e pede para que eu fale mais alto. Não sou eu não, essas coisas de microfone aqui, eu tô falando bem alto. Mas eu vou tentar aumentar minha voz. Obrigada a todos aí pela audiência e a gente se fala amanhã. Até mais.